Olá, pessoal. Pedimos licença para um convite no encontro fraterno de hoje, neste momento, neste horário com vocês. O Evangelho no Lar, na sua campanha mundial, para todos nós. Um convite, um encontro que falaremos sobre a criança e a espiritualidade. O despertar da espiritualidade com o Evangelho, em que nós marcamos um tempinho, um horário, para convidar os familiares para uma conversação num pensamento mais elevado. Pensarmos no bem, desejarmos o bem. Aprendermos a orar, conversar com Deus. Uma sementinha que a gente coloca no nosso coração e no coração das crianças. E para iniciar este encontro, eu apresento a vocês, primeiramente, meu nome é Josiana, me conhecem por Josi. Nós fazemos um trabalho do Evangelho no Lar na sua campanha mundial em nossa cidade, o Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. E nós vamos conversar com vocês. Nós trouxemos alguns convidados, né? Já estamos aí entrando no primeiro momento com vocês, com convidados para vossas casas. Que nós podemos hoje, eu vou apresentar para vocês o Luiz, que irá conversar com vocês também, a Elza Rossi, que é uma brasileira que mora no Reino Unido, o Manuel, que é da Espanha, Valquíria e Walter, que são de São Paulo, nossos queridos amigos aí de longas datas. Então, nós vamos iniciar esse bate-papo com vocês de uma forma agradável. Sejam bem-vindos a este momento. Agradecemos a parceria com a Rede Amigo Espírita, que nos acolheu neste momento. Um grande abraço ao nosso amigo José Aparecido. Gratidão. Nós temos um programa na rádio, está no 18º ano, e todo ele foi idealizado por essa campanha mundial do Evangelho no Lar, com a Maria Antoniette Cumpre, né, companheira, trabalhadora de muito tempo na doutrina espírita. Então, nosso programa é de origem espírita e tem toda a base nos livros de Kardec, na nossa base doutrinária. E lembrando um pouco sobre isso, sobre Kardec, sobre Chico, sobre Emmanuel, perguntaram a Chico, Chico, quando devemos fazer o Evangelho no Lar para os nossos filhos? Ele disse, você já está atrasado, desde a sua concepção. Então, o Evangelho no Lar, ele é feito para as crianças desde o momento da concepção, não é? E como é nosso Evangelho no Lar, nós vamos convidando o nosso irmão Manuel, que tem um grupo na cidade de Reus, na Espanha, junto com Divaldo Pereira Franco, para que ele possa fazer a nossa prece de abertura. Obrigado. Querido Mestre Jesús, nós que hoje nos reunimos em teu nome, pedimos que envíe a vos espíritus para nos ayudar na disseminação dos seus sentimentos e dos seus ensinamentos, para que podamos ser instrumentos de paz, de amor e de moralidade espiritual. Para todos os amigos que abrirán as suas casas ao Evangelho de hoje, que Jesús e os bons espíritos nos inspiraran e nos permitiran lançar um pouco de luz en esos momentos nublados y sombríos por los cuales estamos atravesando. Y que estamos confiantes que en este preludio es el preceder de un nuevo mundo de regeneración. Que esa luz se espalle por todos nós. Muito obrigado. Elza, querida. Olá, meus queridos amigos. É com imensa alegria que a gente está aqui ao redor de uma mesa orando em conjunto, e essa mesa é muito grande, ela se estende ao lar de cada um de vocês, falando da importância da criança e a espiritualidade, dos ensinos e da educação, como muito bem mencionou o Luiz, e também nossa Maria Montessori, não é? Quando perguntaram a ela que idade poderia começar a educar uma criança, ela falou desde o seu ventre, e o mesmo falou Chico Xavier. Então, que pensemos muito, nós, mamães, os grávidas, que pensemos nos nossos rebentos, que eles já estão recebendo, são espíritos
milenares que a gente está recebendo como filho e devemos e temos a obrigação de educá-los desde o nosso ventre. E assim é uma alegria estar aqui novamente com todos vocês. Muito obrigada. Valquíria, querida, Walter. Muita paz a todos. Também é com muita alegria que estamos aqui hoje, né, para que juntos possamos falar sobre os ensinamentos de Jesus e principalmente esses ensinamentos levados à criança, né, desde sua tenra idade, nós possamos despertar a religiosidade neles. Então, é com muita alegria que estamos juntos, a todos vocês neste momento. Muita paz a todos, também com muita alegria estarmos aqui presentes, todos aqueles que estão nos acompanhando. O Luiz falou uma coisa importante, interessante, falou que o Evangelho, ele tem esse Evangelho no Lar, ele tem como nascedouro a doutrina espírita, mas nós sabemos que todas as religiões que são cristãs abraçam o Evangelho. Então, esse programa, ele tem o cunho não só de abraçar aqueles que são da doutrina espírita, mas sim todos aqueles nossos irmãos que estão buscando conhecimento, que estão buscando entender como é que as crianças do mundo de hoje se veem perante a espiritualidade. Então, mais uma vez, com grande alegria que estaremos aí conversando sobre esse assunto. É uma alegria imensa mesmo. Quando nós pensamos no tema, sempre vem, né, as inspirações, nós pesquisamos para estar com vocês próximos e conseguimos conversar, mesmo que vocês não estejam nesta sala, mas estão nessa sintonia. Então, o pensamento é, quando somos crianças, nós vamos iniciar nossa conversa e os convidados também irão dar as suas considerações. Quando somos crianças, nós não temos muita noção do nosso papel, não é? Das nossas responsabilidades, do que viemos fazer aqui, o ambiente que estamos, nessa convivência que estão se formando. Então, nós precisamos dos adultos, né? Das pessoas que estão ao nosso redor para nos direcionar. E o Evangelho é uma forma de fazer esse convite, não é mesmo, Elza? Essa é de extrema importância. Ensinarmos os pequeninos, quando comecem a balbuciar, a falar a palavra Jesus e sentir Jesus é o amigo. Criança entende, a gente pensa que não, mas eles estão de ouvidos muito abertos ao que falamos. E depois, mais tarde, vem a pergunta, mamãe, você falou aquilo? Então, dá para perceber que eles estão bastante atentos. Então, aí é o nosso cuidado, realmente, de estarmos em família, seja que tipo de família for, seja onde for, em que país for, em que religião seja, a importância da educação, do sim, do não, de não ser meio termo, e conversar com a criança, dialogar, mesmo ela pequenina, que você pensa que ela não entende, conversa, não pode fazer isso porque acontece isso, isso, aquilo, ou vamos fazer isso porque é bom para isso, isso, aquilo. A criança entende e guarda isso. Segundo a gente sabe, são espíritos milenares. Eu sou educadora espírita, sou educadora de formação, formada em artes, né, na Belas Artes de São Paulo, mas desde pequeno, meus filhos pequeninos, eu comecei a ensiná-los através de livrinhos. Então, fazíamos todos juntos, os 3 pequenos, na época só tinha os 2, né, porque a Giovana veio depois, os meus pequenos, com 4, 3 aninhos, sentávamos fazendo livrinhos de historinha infantil, sempre colocando a viver bem com o amiguinho, não roubar, não tirar do outro, cuidar das coisas, dos brinquedinhos. Fotografe os livrinhos e manda para a mãe, porque são livrinhos que têm 35 anos, né? Imagine, e ela tem alguns lá. E com isso, a educação foi se dando, porque brigavam. Eu chamava os 2 que estavam brigando, não punha de castigo e nem batia. Como é importante... Chamava e ia mostrar...
trabalhar a briga. Por que estavam brigando numa historinha que hoje se transforma em juvenis, que são utilizadas para o Evangelho no Lar, como esse daqui. Está em inglês porque está em português. Para as crianças aprenderem a fazer prece. Estão reclusas, foi colocado todo dia uma página linda para que os pais possam ler com as crianças, possam dialogar, usar as figuras, que criança que não sabe ler, a gente tem que criar em cima das historinhas, em cima das figuras. Isso é o pai e a mãe, que tem essa consciência de que eles são os primeiros educadores, né? A instrução está na escola, a educação está em casa. Então, se o pai e a mãe, que se dedica alguns momentos no dia para dar essa devida atenção, vão ter filhos adultos no futuro, dinâmicos, entendedores do porquê da vida, entendendo da bondade, honestidade e todas essas belezas que a gente pode falar, deixadas por Jesus. Eu não vou me ater muito, mas assim que vocês precisarem de alguma coisa, vai estar disponível no site, gratuitamente, em vários idiomas, todos os livros que ajudem os pais, nesses dias de pandemia, a terem uma historinha e fazer dessa historinha um diálogo para acalmar os problemas, em vez de gritar, de brigar e fazer uma pandemia moral no lar. Muito bom, agradeço. Val, você com a sua experiência também de evangelizadora, não é? Tem grandes experiências a nos acrescentar. A forma como ensinar, né? Realizar o evangelho de uma forma lúdica, não é? É importante também, para convidar a criança e despertar a curiosidade da criança, não é? A Elza falou, né, a escola da instrução e o lar educação. Então, ambos precisam caminhar juntos, né, e principalmente em relação aos familiares, porque veja a importância de despertar a religiosidade na criança, porque ela vai entendendo que não existe só esse mundo material que nós estamos, mas sim que existe uma vida além dessa vida. E isso faz com que ela desenvolva, né, no seu ser integral, conceitos, né, valores, onde ela vai entender a importância de amar a si mesmo e amar ao próximo. E de que forma ela vai aprender isso? Principalmente através do Evangelho no Lar. Qual é a finalidade do Evangelho no Lar? É para que nós possamos harmonizar e equilibrar o nosso lar e a nós mesmos. E como a Elza colocou, nesse momento que nós nos encontramos, levar as histórias de Jesus para eles é magnífico, porque é um momento que você para com aquela criança e você vai contar histórias de Jesus, onde você vai levar valores, onde ela vai encontrar, através das histórias de Jesus, elas vão conhecer personagens que tinham dificuldades, tinham desafios a enfrentar, mas conseguiram passar por esses desafios. E é aí onde nós nos encontramos. E aquele momento que nós paramos junto àquela criança para contar histórias de Jesus, nós vamos repetir várias vezes, é onde é o momento que ela vai estar conosco. Olha, o papai está ficando comigo, juntinho de mim, 15, 20, 30 minutos ali. Então, nós vamos contar de uma forma dinâmica, né, na linguagem da criança, da idade dela, do entendimento dela, como a Elza também colocou, através de figuras, né, e muitas vezes do nosso dia a dia mesmo. Olha, filho, hoje você vê como nós nos encontramos, como é importante nós estarmos ajudando a quem está do nosso lado. Nós não estamos fisicamente juntos, mas nós estamos muito ligados através do amor que nos une a todos. Nós podemos fazer uma ligação, nós podemos mandar uma mensagem, e dessa forma nós estaremos fazendo o evangelho no lar,
sem ela perceber, sem a criança perceber, nós vamos todos os dias naquele horário, vamos conversar sobre Jesus, e aí nós estaremos levando esses valores que são fundamentais, porque a base da vida deles é o que nós vamos formar, e principalmente através do nosso exemplo, porque quando eles veem o nosso esforço, a nossa dedicação em sermos melhores, eles também vão seguir isso que nós estamos fazendo, porque nós já sabemos que o falar é muito bom, mas o praticar é melhor ainda, né? Então, é dessa forma que nós vamos conseguir com que eles compreendam a importância de Deus e de Jesus na vida deles. Você sabe que tem uma coisa interessante em todo esse aspecto. Acontece que, normalmente, os pais, quando as crianças estão chegando ao mundo, normalmente eles ficam apreensivos. O que eu faço com a criança? Né? Vem aquela criança, o que eu faço? Eu cuido dele fisicamente, eu cuido dele intelectualmente, e muitas vezes os pais acabam, né, em geral, né, não é a maioria, mas acabam esquecendo do aspecto moral da criança. Se preocupam muito com o bem-estar, se preocupam com a forma como vão ensinar, que escola que vão buscar. Lógico, naturalmente, a gente sempre colocando aqueles que têm condições, aqueles que muitas vezes têm uma condição um pouco inferior, né? Vão ter essa dificuldade, mas mesmo assim estão preocupados com o aspecto intelectual, com o aspecto físico, e acabam esquecendo esse lado moral. Muitas vezes, né, e é comum a gente ouvir, cada criança, né, o meu filho vai seguir a religião que ele escolher lá no futuro. Não é bem assim, porque se lá no futuro ele não tiver esse amparo desde o berço, desde toda a idade, o que será dessa criança lá no futuro? Então, essa é a preocupação. Pode ser que, pelo exemplo dos pais, etc., ele possa se tornar uma boa pessoa. Mas esse cuidado com o aspecto moral, né, com o aspecto do evangelho, ele deve se iniciar lá no berço, né, para que possa, além disso, né, existir outras ações dos pais. Muitas vezes nós dizemos, o que é que nós vamos fazer? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a educação, mas tem pontos fundamentais que nós devemos colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o amor. O amor não significa fazer tudo para a criança, né? Outro aspecto que nós devemos levar em consideração, o exemplo. A criança, quando vem ao mundo, o primeiro contato são os pais. Os pais são os heróis e eles é que estão trazendo exemplo de conduta para essas crianças. E outra coisa que nós também devemos trabalhar são os hábitos salutares para essas crianças. Eu lembrei de uma pergunta. Elza, Manuel, o Luiz, a Josi, você, Walter, vocês se lembram de, quando criança, de alguém contando história para vocês? Eu tenho certeza que vocês se recordam, não é? Agora, por quê? Porque essa pessoa contou com muito amor, com muito carinho, e repetiu várias vezes, para que vocês... Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós pedimos a repetição, de novo, conta mais uma vez, né? E essas pessoas contaram com muito amor e carinho para vocês. Agora, imagine se nós contarmos para as nossas crianças, que seja uma vez por semana, 2, 3, histórias de Jesus, onde nós vamos repetir, vamos contar com amor e carinho. Isso vai ficar para sempre na vida dela. E ela vai, né, disseminar da mesma forma esse amor e esse carinho. Pegando um gancho no que a Valquíria e Walter, nossos amigos de São Paulo, disseram, contando uma história para você construir, você não começa pela casa, pelo telhado.
Qualquer construção, você começa pelo alicerce. Primeiro você pega o chão, faz o buraco, e aí você vai cuidando do alicerce. O alicerce na nossa vida física é a infância. O alicerce, toda educação fala que é infância. O alicerce das crianças é o exemplo que ele vê do pai, da mãe. Como Walter disse, a religião ele decide lá no futuro, aí você está falando que ele vai começar a casa dele pelo telhado. E a casa não inicia pelo telhado. A casa inicia pelas primeiras fundações que você faz. E as primeiras fundações, responsabilidade que a Maria Cumpre sempre disse a nós, quem dá as primeiras fundações, quem faz a primeira construção, somos nós, os pais. Ou aquele que estiver no papel de pai, né? Muitas vezes, Divaldo Pereira Franco, ele esteve no papel de pai para mais de 680 crianças. Vou passar para o meu amigo Manolo, que pode falar bastante sobre isso, que tem bastante convívio na sua experiência, tanto na Espanha quanto no grupo que ele dirige ali com o Divaldo. Cuando Valkyria falaba, me faz lembrar que el reino animal tiene una palabra, en español es impronta, no sé cómo se dice en portugués, que los animales, cuando nacen, persiguen la primera figura que ellos ven. Es igual si es a mãe, si es el pai. Nos estamos fallando porque estamos deixando os nuestros fillos, las crianzas, en manos da sociedade, das influencias dos amigos, a influencia da televisión, internet, a radio, y no nos preocupamos de su educación moral. Desde antes de la concepción, dicen los médicos que es bo para la crianza música clásica, con unos autoparlantes en el vientre de la mãe, falar con la crianza, que escuche música, un buen ambiente, mas no falamos de que es bueno oraciones, o evangelio, las buenas vibraciones del hogar. Eso es muy importante. No importante tanto hacer el evangelio como un hogar en armonía, porque es la vibración del hogar lo que nos transmitiremos a esa crianza. Si, aparte de armonía, somos capaces de integrar una moral a través del evangelio, por supuesto, porque no somos cristianos, ejemplificándola, y ya desde antes del seu nacimiento, que él escute cómo falamos de Jesús, como bien decía Elsa, a través de historias, no Jesús crucificado. Jesús de la cruz es dolor. Nuestro Jesús ha de ser de amor, de ejemplificación, de moral, de sus historias morales que él propio vivió en sus carnes. Nos tenemos desde crianzas que aprendan a que Jesús no es una estrella, Jesús no es algo inalcanzable. Es un hombre que fez las cosas bien desde crianza. Nos tenemos que hablar con él para que sepan las sus conductas que tienen acciones y acciones y que nos como padres tenemos la obligación de que esa impronta desde el primer momento sea de paz, sea de amor y hemos de ser ejemplo. Por lo tanto, los padres también nos tenemos que educar cristianamente para después poder educar a nuestros hijos. Porque hay dos partes, permitirme que hable. La parte que decía Walter, que dejamos os fillos libres que decidan, pero después tenemos os pais que quieren que un mío fillo cada feriado vaya a la iglesia. Cuando ese fillo es adolescente, crea un sentimiento negativo de Dios, de Jesús, de la iglesia, por una imposición. Hemos de hacer las cosas con amor, entendiendo y siendo capaces de, cuando falamos con los niños, ser niños. Acordar a nuestra niñez y falar con ellos desde el corazón, con cosas como cuentos, como dice Elsa, con cosas que ellos comprendan y explicar todas las veces que sea necesario para que cuando ya no estemos, esa semilla pueda florecer.
Vou pegar o gancho do Manuel. E uma coisa que se comenta, queridos, né, internautas, ouvintes, que o Evangelho, ele ajuda a nossa casa, ele colabora para que nós possamos dialogar melhor em família, para resolver as coisas do cotidiano. E essa criança vai aprendendo a controlar suas emoções, não é, Elza? Ensina muito também nessa questão. Essa criança, quando o papai e mamãe falaram não para ela pode até perguntar, não é? Eu vejo pelos sobrinhos, até pergunta, mas por que não? Mas ela vai questionar e vai entender. Ela não vai fazer birra, né? Aquelas coisas de criança, quando a criança não entende o que está acontecendo e ela quer compreender. O Evangelho dá esse suporte. É verdade, Josi. Veja bem, eu tenho 8 netos, de 27 anos a 1 aninho semana passada. Então, nessa cancha toda, a gente tem uma psicologia de vida na família, que às vezes, dentro de uma universidade, você não consegue adquirir isso. Você tem a teoria, mas às vezes não tem a prática. E a prática, ela vai por experimentação. Por exemplo, quando eu falava para o meu filho, assim, o Daniel, com 4 anos, eu põe bababá. Falei, Daniel, daqui 10 minutos a mãe fala com você, vou terminar isso daqui. Eu não falava nem sim, nem não, nem brigava, nem impedia, e só aguarde 10 minutos. Só que os 10 minutos, mesmo que eu não precisasse, eu usava os 10 minutos e vinha até ele, para ele confiar e sempre acreditou. Nos 10 minutos, sentava, o que você deseja fazer? É isso? Não, meu filho, isso aqui não pode fazer assim, porque você tem primeiro a tua tarefa de escola, depois você tem aquilo, aí nós vamos negociando devagarzinho, você vai fazer a tua parte, que é a tua obrigação, e a mãe faz algo que é te ajudar no que você precisa. Então, esse foi o diálogo. Hoje, eu tenho um filho, tem 48 anos, né, 49 vai fazer, que é um palestrante, que tem um amor no coração, que aprendeu desde o berço. Mas, quando é necessário, eu convido a mãe e o pai, que às vezes estão confinados dentro de casa, tem 2 filhos, 3 filhos, às vezes a avó também está morando junto, a casa é pequena, né? Então, tem um pouco de estresse, então fica aqueles atritos, que quando a criança começa a brigar uma com a outra, que o pai ou a mãe pare o que eles estão fazendo e vão lá conversar com a criança, convide a criança a mudar a ideia, vamos fazer uma outra coisa, puxa a criança daquela ideia, explica a situação. Agora, se gritar, se brigar, põe um quanto, põe outro no outro, é só pôr gasolina na fogueira. Vão perder muito mais tempo, porque vão ter que aturar as brigas, os gritos, o choro, o castigo, as energias negativas, e vão deixar um prato cheio para os espíritos que influem na família, para deixar a família desestabilizada. Lógico, isso acontece. A gente precisa ter um raciocínio. Nós somos inteligentes, meu Deus. Puxa vida, para um minutinho, vai lá, conversa com as crianças, o que está acontecendo, vamos dialogar, olho no olho, a criança vai se sentir bem, vai se sentir acolhida no problema dela, o pai ou a mãe tendo interesse pelo assunto, vamos achar uma solução. O que você acha disso? O que você acha disso? Deixa as crianças dar a opinião deles, incentiva aquela opinião que possa ter uma produção melhor no bem, dentro da educação, sentem para fazer alguma coisa, sem ser castigo, no convite, ou leia um livro, ou leia uma página, vamos discutir essa página. Criança gosta disso. Eu me lembro muito bem, o meu neto, eu não sei qual deles agora, que na escola tinha um amigo onde o pai e a mãe fizeram isso que o Walter falou, né? A Valquíria falou. Criança decide mais tarde. Não, meu filho decide mais tarde o que quer fazer. Esse é horrível. Não tinha limites. Tinha tudo o que queria. A melhor coisa era ele sempre que tinha o melhor estojo, o melhor lápis, a melhor caneta, o melhor caderno, tudo do bom e do melhor. Resultado, sem limites, as brigas iam até lá adiante. Aí, conversando com essa mãe, buscando as crianças na escola, ela, o meu filho é impossível, faz isso, faz aquilo, eu não dou mais conta, já dou tudo para ele, tem de tudo, mas tá desobediente, agora deu para mentir, agora... Aí eu falei para ela assim, ponha limites. Mas como que o pai dá tudo, Deus o livre, é filho único? Ponha limites, diga não para ele. Olha, o dia que ela fez isso, o menino ficou radiante na escola, contou para todos os amigos. Minha mãe me pôs de castigo, minha mãe não deixa eu fazer isso. Feliz da vida.
como se fosse algo assim inusitado. Então, as crianças, elas vão forçando e usando o nosso limite e recuando, a gente vai recuando e eles vão invadindo. Por quê? São espíritos milenares que estão num corpinho angelical, bonitinho, que choram, que fazem, mas eles precisam serem tratados com olho no olho, conversa de coração para coração, entendendo a posição do pequenino ou da pequenina, fazendo com eles um caminhozinho, 2, 3, 5 metros até determinado lugar, sentar com eles, seja na árvore, seja em cima da pedra, seja dentro de casa, que agora só está dentro de casa, mas deem a devida atenção. Criança grita por atenção, fazendo bagunça, riscando na parede, quebrando as coisas, brigando, xingando, gritando, porque é a atenção que ele quer, é o aconchego, é um carinho, é um abraço. Se o filho está gritando, brigando, vai lá, pega o seu filho no colo, não fala A nem B, pega ele no colo, seja grande, pequeno, abrace. Naquele abraço, eu sei que Maria Santíssima abraça todas as mães que abraçam. Nesse abraço, você está dando para o seu filho o cordão umbilical que acabou no físico, mas não pode acabar no espiritual, no moral. Ele sente essa ligação, ele sente o teu coração batendo ao coração dele. E esse gesto silencioso fala muito alto. Imagine os nossos pequenos que são cegos, que não enxergam, que depende da conversa, depende de outros. Se você põe uma historinha para ele ouvir, aqui nós temos 8 historinhas em inglês, em áudio, né? Que põe para as crianças ouvirem, para os deficientes, para os autistas, a música calma. Quantos problemas tem nos 4 paredes e teto de um lar, que a gente, não é só o psicólogo que resolve, não é só pagar o psicólogo, resolve o meu filho, mas é você, às vezes, que precisa estar se resolvendo para aconchegar esse serzinho que veio sob a sua tutela, como nós temos muito bem claro no Livro dos Espíritos, meus amigos. Então, você não vai perder tempo com o seu filho, você vai ganhar um tempo gigante, que é multiplicador de fatores de alegria para você no futuro. Hoje, na adolescência, quanto suicídio. Ontem, novamente, outro suicídio. E eu só ajudei por telefone uma pessoa desconhecida. E ontem eu fiz muitas perguntas, como é que está o jovem, tal. Ela só escreveu assim, não posso responder as perguntas, estou lidando com a polícia, aconteceu o suicídio. Eu chorei sozinha, falei, foge das nossas mãos. Mas quem sabe essa criança precisava, desde pequeno, um abraço em silêncio de uma mãe, de um pai, ou de uma avó, de um avô, de um tio. Né? Fica aí para a gente refletir sobre esse assunto. É importante isso, né? Que o Manuel começou, a Elza veio abordar o assunto. Até os 3 anos de idade, os estudos mostram, né? Falando lá sobre Freud, sobre tudo que a gente aprende, que as pessoas, as crianças, elas precisam da aprovação ou a reprovação dos pais. Eles necessitam disso. Então, hoje em dia, quando a gente fala tem que ter limites, como a Elza comentou, o Manuel, o falar não, como o Manuel comentou dos animais, que segue o exemplo, as crianças precisam de aprovação e reprovação dos pais. E a partir dos 5 anos, ele começa a ter os seus julgamentos do que ele acha que é verdade, do que ele acha que não é verdade. Então, se não tiver o alicerce fundamentado, se não tiver a reprovação, a aprovação e o julgamento do que ele começa a consentir, ele fica sem direção. Né? Ele vai aprender aonde? Lá na rua, lá fora, né? Onde não tem a formação do lar, do evangelho. Né, Manuel? Es preciso aprender a hablar con ellos desde los 5 años y antes para que comprendan. Y nos tenemos que aprender también a explicar. Yo quería hacer un inciso en que hoy hemos comenzado con una oración. ¿Por qué los espíritas hacemos una oración? Porque es una vibración, una energía que hace que todos estemos en armonía. Nos precisamos enseñar a la crianza que la oración no es para pedir cosas a Dios, no es para dar gracias a Dios, es para estar en un estado de armonía a la hora de tomar decisiones, a la hora de ir a dormir, pues que podemos desencarnar, porque podemos tener un problema y precisamos, como dice Elsa, de orar para saber vibrar todos juntos. Nos cuando hacemos una oración es porque buscamos
que todos estemos en la misma vibración o similar para estar juntos. Y cuando les hablamos de Jesús como figura moral, les estamos diciendo que hay un ejemplo a la hora de tomar decisiones en la vida. Cuando la vida te pone en los momentos duros de tomar una decisión, un camino o otro camino, Él nos ayuda. Esa es la importancia de la oración y del Evangelio. No es una actividad religiosa, no es una actividad científica, no es una actividad extra del hogar. Es una actividad que nos ayuda a estar en armonía con el universo y en armonía con nosotros mismos. Creo que es preciso que les enseñemos la necesidad de estar bien a la hora de tomar decisiones, porque nos arrepentimos muchas veces, como dice Elsa, la persona de ayer, por una mala decisión, por un momento, ya no solo cortar nuestra vida, sino tomar la decisión errada. É o que a gente ouve, né? A gente fala assim, mas eu sou assim porque em casa acontece isso, acontece aquilo. Mas é uma forma da gente quebrar esse vínculo, né? Essa questão de falar que a família tem situações difíceis. Tem, todos nós passamos. Não existe a perfeição. Mas é desenvolver nessa criança, não é, Manuel? E Elza, Valquíria, Walter, Luiz, uma criança mais generosa. É porque, através do Evangelho, vai ensinar ela a orar, a vibrar pelos irmãozinhos, a respeitar os coleguinhas. É o mundo dela, não é, Valquíria? Lembrando que não foi nem a doutrina espírita que implantou o Evangelho no lar, né? Na verdade, foi Jesus, quando aqui esteve, que na casa de Pedro, ele chamou a todos para conversar sobre, né, as leis divinas. Então, quando nós convidamos as crianças a conversar sobre Deus, a conversar sobre Jesus, ela tendo essa confiança de que ela tem um amigo que ela pode contar a qualquer momento. Não precisa nem do Wi-Fi, não precisa de internet, de nada. É a força poderosa do seu pensamento. Quando ela pensa em Jesus, naquele momento ela já sente o fortalecimento, ela já vai, quando ela diz Jesus, ela está fazendo uma prece. E aí se começa assim, né? Como a Elza falou, que ela tem 8 netos, Elza, ganhei de você, eu tenho 9. Então, a gente vai ensinando, desde bem pequenininho, a gente já vai ensinando que Deus é Pai, que Jesus é aquele irmão que ele pode contar todos os seus segredos, que ele não vai contar para ninguém. Ele já regala o olho assim e fala, ele não conta para ninguém, vovó? Não conta para ninguém. Então, dessa maneira, nós já vamos despertando a religiosidade, a espiritualidade naquela criança. Lembro que tenho 2 netas que moram conosco, e ela era pequenininha, e eu e o Walter, nós trabalhamos na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, ela tinha muitos pesadelos, e aí nós começamos a levá-la para a federação. E certo dia, nós estávamos tomando café da manhã, ela apareceu assim na mesa e disse assim, vó, eu preciso voltar para a federação, porque eu estou tendo pesadelos de novo, e eu preciso de ajuda. Então, você vê a importância de nós passarmos para eles esses valores, esses conceitos, que eles vão se sentir seguros, né, a quem recorrer, o que fazer, e principalmente quando nós estamos no momento do Evangelho no lar, é muito, não só nesse momento, mas é que no Evangelho no lar nós encontramos maneiras de conversar sobre situações que nós queremos explicar melhor para eles, porque enaltecer as suas qualidades, as suas atitudes boas, é muito importante, porque eles precisam disso, né? E também nós precisamos conversar sobre as situações que não estão boas, as atitudes deles,
que é aquele momento onde ele vai se sentir, ele vai ter o pertencimento, ele vai se sentir pertencente àquela família, aquelas pessoas que estão com ele, onde ele sabe que o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, ele não é perfeito ainda, mas que ele também está em busca de se melhorar. Então, é através do diálogo fraterno, é onde nós vamos explicar, filho, você veja, olha que situação essa que nós estamos trazendo hoje desse ensinamento de Jesus, ou dessa história. Veja que na escola, quando acontece tal situação, vamos procurar agir de tal maneira, e aí nós vamos levando os ensinamentos de Jesus para o dia a dia dessa criança, para a problemática, o sentimento, a situação que ele está naquele momento, que às vezes nós não sabemos. É como a Elza colocou, às vezes aquela jovem, aquela criança está passando por aquela situação, porque diz assim, quem tem problema é adulto. Não, nós também na federação, nós fazemos trabalho com as crianças de palestras, e a federação, ela faz um trabalho magnífico de que maneira nós vamos levar os ensinamentos de Jesus para despertar aquele jovem, aquela criança. Nós fizemos um trabalho com fantoches, né? E de uma forma bem dinâmica, nós levamos situações do dia a dia para eles, né? Com bom humor, com alegria, os ensinamentos de Jesus, da doutrina, e eles fazem perguntas, eles interagem, eles contam situações deles, que às vezes para nós adultos, a gente não dá importância, né? Mas para eles é muito dolorido, é muito difícil. E aí eles, com o fantoche, eles conversam, eles querem voltar, e aí eles falam assim, nossa, ô Zequinha, eu estou passando por isso na minha casa, com meu pai e a minha mãe, olha, eu adorei, eu vou conversar com a minha mãe, com meu pai. Então, vejam que dentro do nosso lar, nós também temos que procurar falar de forma simples, levando conceitos, mas no dia a dia deles, para que eles se sintam pertencentes àquela família, pertencentes a esse planeta, a esse universo, a essa situação que nós estamos hoje, sabendo que ele é um indivíduo, né? Mas ele, dentro de um coletivo, nós influenciamos uns aos outros, e ele tendo esses conceitos, ele vai levar adiante aquilo que ele aprendeu em casa, com amor e carinho. Só para complementar, não sendo, né, não demorando muito, mas com isso que o Manolo iniciou, que a Elza comentou, que a Valquíria acabou de colocar, inclusive esse trabalho ele é feito com os pais assistindo. Isso é importante, porque muitas vezes os pais não percebem a joia que tem dentro do lar. Então, os pais estão assistindo, estão observando o comportamento da criança. Então, na verdade, nós fazemos o trabalho com as crianças, mas, indiretamente, nós estamos mostrando aos pais quais são os caminhos que eles podem utilizar. Mas uma coisa importante aí, né, que foi começado a falar, é sobre a responsabilidade dos pais. Muitas vezes os pais não têm essa noção de responsabilidade. Nós temos a felicidade de termos a doutrina espírita como bandeira, vamos dizer assim, porque a doutrina espírita nos ensina quem é esse espírito que nós estamos recebendo no nosso lar. Quem é, né? Essa criaturinha que nós vamos ter que cuidar, que nós vamos ter que educar. Então, como ela dá essa amplitude, essa abertura, nós temos essa consciência de saber quem é que está chegando nas nossas mãos e muito mais, a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes, a Elza colocou muito bem, né? Muitas vezes nós deixamos a criança de lado, ou mesmo, se ele está brigando, se ele está gritando, ele tem algum problema, coloca ele no videogame lá, que ele... No videogame ele vai se sentir bem, ele vai se sentir à vontade. Walter, não é mais videogame, era na nossa época. Tá? É o quê? Não é videogame ainda. Mas muitas vezes
É isso que acontece, né? Nós vamos deixando as crianças de lado, mas é que os pais não têm essa noção de quem é aquela criatura e o tamanho da responsabilidade que está nas mãos. Porque eles não sabem, mas lá no futuro, né, o que fizeste dessas crianças que lhe foi confiado, né? Então, para não abreviar muito, é isso. Nós, pais, precisamos ter essa noção da responsabilidade. Muitas vezes, quando nós chegamos aqui como avós, nós temos um aprendizado um pouquinho maior, mas é necessário que os pais tenham de volta esse aprendizado. Muito bom. E nós vamos mesmo para os momentos finais, não é? E uma coisa que também lembrei, o Evangelho nos proporciona, queridos, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo, olhar e observar as tendências das crianças, não é? Conhecer esse ser que está aí, porque ele já é um espírito que já vem com uma história, com uma experiência. Então, ensiná-lo a orar, a meditar, é uma forma dele encontrar em si a sua espiritualidade. Manuel falou que quando ele estiver sozinho, ele vai saber entender aquela sementinha que foi colocada em seu coração, não é? Então, nós vamos para as considerações finais. Elza? Olha, é muito gostoso falar sobre esse assunto, e aí você vai pensando em outros e outros, mas eu gostaria de convidar o nosso público, aos pais que estão nos ouvindo, como foi mencionado, Pedro, a casa de Simão Pedro, Jesus realizou o primeiro evangelho no lar, não é? Eu estou com ele em inglês aqui, mas é Jesus no lar, aqui está em inglês. Mas aqui são histórias maravilhosas, e a primeira, olha aqui, Jesus na casa de Pedro, o primeiro evangelho, o primeiro encontro de Pedro, e Jesus colocava histórias em todos eles. Se as histórias que Jesus contava fizeram um efeito maravilhoso naquelas famílias, hoje não é diferente. Basta que o pai e a mãe realmente tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir e atenção acertada aos pequenos que estão sob a sua tutela nesta encarnação, porque já fizeram o projeto antes de ambos reencarnarem. Mas isso é para uma outra conferência, uma outra palestra, um outro encontro. Agora eu gostaria de deixar realmente, tenham paciência com seus filhos. A paciência não é uma coisa que tem que ser assim. Com a paciência sua, você ganha tempo com seu filho, você ganha tempo para você, porque você faz o diálogo, a situação se esclarece e você pode ler o seu livro, fazer outra coisa. Mas a briga, você fica naquele processo durante o dia, durante a noite e às vezes muito tempo. Então, seja esperta, você também, mãe e pai, ou avó ou avô, façam o diálogo, a conversa, desde os pequeninos, a devida atenção. Eles saem satisfeitos, meu pai e minha mãe dão atenção para mim, vocês vão ficar satisfeitos porque estão educando de mãos dadas com Jesus. Muito obrigada pela tarde de hoje, por esse dia fantástico, por esse assunto que enobrece os nossos corações, a criança e a espiritualidade. A gente agradece a participação e a importância da moral cristã, como dito aí pelo Walter, Valquíria, a importância da escola de evangelização infantil para as crianças. E uma outra dica é o que nós vemos em nossos lares. Que o ser humano ele se constitui do que ele vê, do que ele fala e do que ele ouve. O que nós vemos? Qual o ambiente do nosso lar? Onde é sintonizada a nossa TV? O que nós cultivamos em nosso lar? A gente agradece e passa para o Manuel para as considerações dele. Me gustaría hacer un pequeño llamamiento también a los centros espíritas, porque con la educación se están convirtiendo en creches, y el centro espírita no es una creche. Centro espírita debería hacer que las crianzas vayan a las aulas con los padres. De nada sirve que el padre pregunte al seu crío, ¿qué hiciste hoy en clase? No, son los padres que han de estar con los niños, como decía Walter, con las crianzas, en las aulas dentro del centro espírita. Porque si no, estamos convirtiendo el centro espírita en una creche, dejo a la crianza y me voy. Entonces creo que deberíamos implantar o empezar a ejemplificar que es la crianza, tiene que acompañar al padre
y los padres tienen que acompañar a la crianza al centro espírita para la vivencia, para la vibración, para acostumbrarse a asistir al centro espírita como algo divertido, no como una imposición o no como una escuela, ¿vale? Y como decía Elsa, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de crianzas, de Evangelio, de Jesús, porque nos llena el corazón de pensar que tenemos un futuro mejor y que estamos colaborando muy poquito con este nuevo mundo. Muchas gracias. Valquíria e Walter, despedindo. Olha, Josi, nós agradecemos à Rede Amigo Espírita, né, TV, pelo convite, a você, ao Luiz, por nos convidar para participar desse trabalho. Agradecemos a Elza, que sempre nos traz conhecimentos, entendimentos, né, ao Manuel, que nos trouxe aí tantos ensinamentos, tantas reflexões muito boas. Essa última aqui, você fechou com chave de ouro, Manuel. É importantíssimo que estejamos juntos a eles, frequentando os mesmos lugares, sendo verdadeiros amigos, não amigos no sentido da falta de respeito, né, mas, assim, amigos em pensamentos, sentimentos e auxílio um ao outro. Então, eu gostei muito de participar e gratidão, muita gratidão, e que Deus nos abençoe para que mais e mais nós possamos ide e pregai, né? A importância de Jesus, a importância dos ensinamentos que nós já aprendemos, os ensinamentos da doutrina, que nos mostra de forma clara, simples, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e qual o nosso papel perante essa infância, juventude e mocidade, e que principalmente nós possamos exercer o nosso papel com amor, com carinho, com responsabilidade, comprometimento daquilo que nos cabe. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu também gostaria de agradecer a participação, ao carinho da Elza, do Manuel, da Josi, do Luiz, e é sempre bom compartilhar ideias diferentes. Na verdade, eu diria até mais que ideias, né? São atitudes diferentes, atitudes que podem fazer com que nós busquemos um novo caminho. Eu diria ide pregar, e hoje em dia a gente pode dizer ide compartilhar, não é? Porque nós estamos nesse mundo tecnológico, então isso é importante. Esse é um programa que vai estar disponível e que as pessoas podem compartilhar. Eu gostaria até de lembrar o que a Elza disse, esse é um assunto que ele é por demais extenso. Existem situações aqui que nós não conseguimos abordar até por causa do tempo. Nós, de uma maneira geral, acabamos falando entre pai e filhos, mas existem, né, famílias de aspectos diferentes que nós não abordamos aqui, que também Sim. trazem uma problemática e que talvez numa oportunidade futura nós tenhamos aí condições de falar, tá bom? Mas, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de estar participando e um abraço a todos aqueles que estão assistindo essa live ou mesmo ouvindo. Muito bom. Agradeço vocês, queridos amigos que estão aqui presentes. A vocês do outro lado da telinha, um grande abraço. Muito obrigada por este momento de nos acolher, né? A gente pede licença sem bater a porta, mas estamos aí batendo virtualmente a porta de vocês, que nós sejamos recebidos com muito carinho, e vocês também, no Evangelho de luz, na espiritualidade maior. Elza, querida, a sua vibração final. Vamos aproveitar os nossos momentos finais e dar um presente para todos nós. Eu convido a vocês que estão nos ouvindo agora para sentarem confortáveis onde estão e lembrarem dessa figura maravilhosa, resplandecente, esse sol maior que é o Mestre Jesus. Ele adentra ao seu lar
sorrindo, os braços abertos, te abraçando em espírito, adentrando ao seu coração e aconchegando o seu espírito na luz divina, na luz maior da paz interior, que é tão necessária nos lares hoje em dia, dentro dos corações. E esse Jesus que se achega até nós, é que nós estamos pedindo e não sabemos como os buscar, como pedir, Senhor, ajuda-nos, ajudando as nossas famílias, a cada lar, a cada cidade, a cada país, auxiliando o nosso planeta Terra na vibração de amor, que os elos de oração são um holofote de luz, que resplandece e ilumina, espantando as trevas, as sombras, isto é, ajudando aqueles que interferem, que não querem a paz, mas nós estamos sedentos de paz, cansados dos sofrimentos, sem sabermos manusear e abençoar, cansados de blasfemar contra a vida, contra as necessidades materiais, contra muitas vezes famílias que se brigam, que não se entendem, mas tudo isso pode ter um fim quando a gente para, reflete, olha dentro de nós e diz, Senhor, amigo Jesus, que queres que eu faça? E Jesus certamente te intuirá a buscar, a conversar com aquele que não conversa mais há muito tempo, a manter a paz com aqueles que estão peleando, a buscar atenção para com os filhos que já são na adolescência e têm hábitos diferentes, a buscar na convivência dentro do lar que hoje, confinados, precisam de um acerto, precisam de momentos de paz. Pais com filhos autistas, tanto trabalho, pais com filhos em cadeira de rodas, ou imóveis nos leitos, os mais idosos nos lares, precisando de apoio. Todos nós somos visitados por essa figura magnânima do Mestre Jesus. Jesus é luz, Jesus é paz. Todos nós precisamos de paz, precisamos de luz. Basta buscar o caminho, baixar a nossa fronte. Senhor, que queres que eu faça? E a intuição vem dentro de cada um, vem da fonte interior, esse jardim que nós temos, podemos coletar as plantas, as flores, os perfumes e distribuir na forma de gestos, de pensamentos, para podermos fazer a diferença dentro do lar, dentro da sociedade, buscando fazer o evangelho no lar. É tão simples, basta sentarmos ao redor de uma mesa, deixar o convidado maior chegar-se, estar conosco, fazermos uma prece, darmos as mãos se quisermos, colocarmos as mãos em prece se quisermos, ou simplesmente conversarmos. Jesus ali está, onde tem os bons propósitos, a boa vontade, o bom ânimo, a coragem de servir. Ali está o nosso Mestre Jesus, que mostrou a humildade lavando os pés dos apóstolos. Nós podemos lavar os pés das nossas famílias, familiares, amigos, chefes, onde quer que estejamos, com humildade. Aqui posso ajudar, posso fazer algo, e nesse gesto colocamos o amor, que é a caridade em ação. Assim, meus queridos irmãos e amigos, agradecemos a Deus essa tarde, o Evangelho no lar, Jesus que chega até nós e nos abraça a todos, e onde estivermos espalhados pelo mundo todo, neste Evangelho no lar, finalizando na tarde de hoje com a nossa gratidão. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por estar conosco, Senhor. Obrigada por essa luz que adentra meu lar. E tudo será paz, que ela começa dentro de cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja, Senhor.